Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa exploração de hoje. É com um entusiasmo muito genuíno que a gente inicia uma jornada fascinante por uma das análises teológicas mais profundas sobre o que realmente significa a adoração. O texto que serve de base para a gente, com redação e iluminação teológica de Marconi Farias, se chama O Louvor como Linguagem da Alma. E olha, não se trata de uma simples revisão histórica sobre músicas ou rituais, viu? É uma verdadeira investigação sobre a essência de tudo que existe. É incrível poder desempacotar esses conceitos tão complexos e trazer isso de forma clara aqui na nossa análise. Então, vamos mergulhar direto nisso. Onde nasceu a adoração? Para quem já acompanha reflexões teológicas, essa pode até parecer uma pergunta simples, que logo faz a gente pensar nos primeiros altares lá em Gênesis ou naqueles coros gigantes do Antigo Testamento. Mas a resposta que a obra do Marconi nos apresenta exige que a gente volte muito, mas muito antes da própria humanidade. É literalmente um convite para pensar numa escala cósmica, muito antes de a poeira da Terra sequer existir. E aqui está a resposta monumental. O universo não surgiu em silêncio. Muito antes da história humana, antes de existir qualquer templo ou de a primeira harpa ser tocada, a criação já nascia imersa numa atmosfera de glória total. As escrituras chegam a descrever as estrelas da alva jubilando e seres celestiais exaltando a santidade divina sem parar. É fascinante, né? Imagina a grandiosidade desse cenário. A fundação de todo o cosmos não foi um evento mudo ou frio. A coisa toda foi concebida num ambiente vibrante de reverência e exaltação absoluta. Parte 1. A origem na eternidade, precedendo a história humana. Com isso em mente, fica claro que o louvor definitivamente não é uma invenção religiosa da humanidade caída, mas sim a língua nativa do universo. E para fundamentar isso, o texto usa Jesus Cristo como a chave principal de interpretação. Temos aqui um paralelo muito forte entre as revelações de dois grandes apóstolos. De um lado, João declara que todas as coisas foram feitas por meio do Logos eterno. Do outro, Paulo afirma que absolutamente tudo existe por ele e para ele. O que a gente percebe com isso é que a própria estrutura da criação tem uma direção inteiramente cristológica. A biologia, as constelações, as leis da física, tudo converge perfeitamente para o Filho de Deus. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a quebra de um paradigma enorme. A definição de louvor sai daquela esfera da simples emoção. O louvor deixa de ser apenas cantar uma música ou se arrepiar com uma melodia e passa a ser reconhecido como uma realidade ontológica. Ontologia é o estudo do ser, ou seja, uma criatura só encontra sua verdadeira identidade quando reconhece o Filho como o centro de tudo. Adorar é alinhar a nossa existência à exata finalidade para a qual fomos criados. É voltar a funcionar da forma correta, como a nossa configuração de fábrica, digamos assim. Parte 2. O eco após a queda, a comunhão fragmentada. Lá no Éden, a comunhão era 100% natural e ininterrupta. Não tinha separação. Só que o pecado rompeu tragicamente essa harmonia e estilhaçou a percepção espiritual. Mesmo assim, depois da queda, a gente vê um padrão surgir em todas as culturas. O ser humano continuou buscando transcendência, depois passou a erguer altares físicos e seguiu criando cânticos para tentar tocar o invisível. Isso mostra algo muito profundo. O pecado feriu a comunhão, sim, mas não apagou a memória espiritual da criação. É como um eco bem distante de uma canção que a humanidade simplesmente não consegue esquecer. Parte 3. A redefinição em Cristo, a mudança para o Espírito. Toda essa tentativa humana de buscar o divino estava prestes a sofrer uma virada radical. Jesus não entra na história para criar mais uma religião com lugares sagrados, ele vem para redefinir a própria natureza da adoração. Isso ilustra de maneira brilhante a mudança que ocorreu, pegando como base aquele famoso diálogo com a mulher samaritana. De um lado, a adoração geográfica, presa a territórios tipo Jerusalém ou Gerizim, dependente de templos de pedra. Do outro lado, o novo paradigma, a adoração espiritual. O centro do culto muda para o ser humano regenerado. O Pai procura quem adora em espírito e em verdade. O templo agora não é de pedra fria, mas é construído pela presença vivíssima do Espírito Santo dentro da alma. E não tem como falar dessa redefinição espiritual sem olhar diretamente para a cruz. Toda verdadeira adoração passa obrigatoriamente por Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Como o texto revela, quando a gente olha para a adoração no livro de Apocalipse, o centro não é uma ideia filosófica ou uma divindade abstrata. O centro absoluto do louvor no céu é o Cordeiro que foi morto e reviveu. O céu canta a redenção o tempo todo. Parte 4. Louvor como resistência, o desafio na igreja primitiva. Então, o ponto crucial é que entender essa teologia muda o jeito de enxergar a própria história. Quando a igreja primitiva cantava naquelas prisões romanas escuras, debaixo de pura perseguição,
Não era para ter um consolo emocional ou distrair a dor, de jeito nenhum. O louvor era uma verdadeira resistência espiritual contra um império tirano. Era uma confissão pública de que Deus está no controle. Acima de tudo, era uma declaração super ousada e perigosa de que César não era o senhor absoluto da história, porque existia um reino eterno governado por Cristo. Tinha um peso político e profético gigantesco ali. Parte 5. O retorno ao céu, a progressão gloriosa. Vamos avançar e observar como isso se constrói de forma espetacular ao longo da narrativa bíblica. Acompanhe essa linha do tempo com a gente. Começamos no Éden, com a comunhão em estado puro. Depois, na era do Êxodo, Israel organiza a adoração com leis e ritmos. Mais à frente, os profetas entram em cena para purificar esse culto e chamar os corações de volta. Aí, no ano 33 da nossa era, o próprio Cristo encarna a obediência perfeita. No primeiro século, a igreja nasce cantando em meio a todo aquele sofrimento. E, finalmente, apontamos para a eternidade futura, onde o Apocalipse mostra a consumação, com toda a criatura adorando diante do trono. Lá, o louvor não vai ser uma prática isolada. Ele vai ser a própria atmosfera do reino. E o foco teológico de toda essa progressão majestosa culmina de novo nesta proclamação fortíssima. Digno é o Cordeiro que foi morto. O Filho por quem tudo foi feito é também o Redentor, que resgatou e fez tudo novo. Ele é e sempre vai ser o grande centro magnético de toda a adoração celestial. Para fechar essa nossa análise, vale muito a pena pensar no significado prático disso tudo hoje. O que a gente chama de adoração é, na verdade, um retorno. É aquela língua perdida voltando a ser falada. Como diz o texto, cada oração e cântico sincero é um fragmento do céu ecoando dentro do homem redimido. O louvor é a linguagem da alma porque nasceu primeiro lá no coração da eternidade. Diante dessa magnitude colossal de alinhar a nossa existência ao propósito para o qual fomos criados, fica no ar a pergunta: que tipo de eco as nossas vidas estão emitindo hoje? Será que o nosso louvor diário já é um pedacinho antecipado do céu? É uma verdade que muda a forma de vivermos a nossa comunhão. Muito obrigado pela companhia nesta jornada sensacional e até a próxima exploração.